Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Minha história secreta de hoje é muito, muito legal. Eu vou falar de grandes músicas que foram compostas para os filhos ou filhas dos compositores. Gênios da música que fizeram músicas, canções belíssimas para homenagear os seus filhos ou filhas. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E galera, muito obrigado a você que assina e apoia o meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. Conheça lá o site, acho que você vai gostar bastante. Quem não assina ainda, R$ 20 por mês, você tem direito a um monte de coisa, textos inéditos, 20 textos por mês, debates, cursos, workshops. Conheça lá, acho que você vai gostar. Estou aqui com o meu diretor, produtor, faz tudo, Natan Lima. Tudo bom, Natan? Tudo certo, André? Tudo certo, pessoal? Conta pra gente essa história aí, André. Cara, você é pai também, né, Natan? Sou, Você é sou. pai. Você é novinho, mas você já é pai e você sabe que é a maior alegria do mundo, né? Filho e Exatamente. filha não tem coisa igual, né? É indescritível. E é indescritível. Eu vou falar hoje aqui de grandes gênios da nossa música, da música internacional e da música brasileira, e as músicas que eles fizeram para os filhos e para as filhas. É legal, né? São histórias Legal. muito, muito legais. Possivelmente marcado de muito sentimento. Cara, tem muita música, assim, tem, claro, na música pop, muitas músicas foram feitas para namorados ou namoradas, né, ou para maridos e esposas, né, a coisa da paixão e tal. Mas, pô, chega uma hora que todo mundo, ou muita gente tem filho, né, ou filha, e nada mais natural que essas pessoas também Exato. fazerem músicas para homenagear, Seus né, filhos. seus filhos, né? Então, e tem muita música que a galera não sabe que é para os filhos das pessoas, conhece a música, mas ela pode ser também uma música, digamos, ela pode ser interpretada como uma música romântica, uma música para uma Ah, sim. namorada ou para um namorado, É que o sujeito entendeu? fica meio oculto ali no meio da. É, cara, às vezes, e eu vou falar de alguns exemplos que são mais explícitos e alguns exemplos que são menos explícitos, né? Vou começar por um muito explícito que todo mundo sabe, que foi para quem foi composto, inclusive, que é uma música belíssima do John Lennon, chama Beautiful Boy, né? Que está no álbum Double Fantasy, que é o álbum póstumo, né, do Lennon, que foi lançado quando ele morreu em 1980. Mas é uma música que o John Lennon fez para o filho dele com a Yoko Ono, Sean Lennon, né, que nasceu em 75. O Lennon já tinha um outro filho, né, o Julian Lennon, né, do primeiro casamento dele, mas o Sean é o único filho que ele tem com a Yoko. E, a chegada do Sean Lennon em 75, ela muda muito a vida do John Lennon, né? Porque agora, Nathan, no final de 2024, a gente vai completar 50 anos da última vez que o John Lennon subiu num palco. Caramba. Louco, né? Foi em novembro de 74, quando ele faz uma participação num show do Elton John. E ele. É a última vez que ele sobe num palco, ele morre 6 anos depois, mas ele nunca mais tocaria ao vivo, né? E nessa época, no final de 74, ele estava separado da Yoko. Ele estava num período que o pessoal chama, os historiadores aí da vida do Lennon chamam de o Lost Weekend, né? O final de semana perdido, o final de semana que durou meio 2 anos, assim. Eles se separaram, o Lennon vai para Califórnia, começa a andar com uma turma, Keith Moon, Harry Nilsson, o próprio Elton John, cheiram tudo, bebem tudo, farras, mulheres, né, orgias, no caso do Elton, não mulheres, né, mas orgias de qualquer maneira, né? E muita alegria dele com Elton John, eles eram muito amigos, assim, né? Mas foi uma fase muito dura para eles por causa da droga, das bebidas e tal. E nesse show, é muito legal, o Elton conta, eu vou gravar um vídeo sobre isso. O Elton John conta que nesse show, ele, Elton John, convida a Yoko Ono para o show sem avisar o John Lennon. Caramba. E aí, o próprio Elton diz, e é muito legal isso, não sou eu que estou dizendo, galera, qualquer coisa reclamem com o Elton John, tá? Que ele se sente responsável, inclusive, ele fica muito feliz pelo nascimento do Sean Lennon, porque ele se sente responsável, um pouco responsável pela reunião novamente do John e da Yoko. Que Porque legal, ele, cara. Elton John, percebendo o quanto o John estava desorientado sem ela e tal, convida ela para o show, ela E vai no faz essa camarim ponte, depois, né? fez uma ponte, né? Ah, Usou uma vela ali, né? Como se exatamente. dizia, né? E o John Lennon volta para Yoko e eles têm o Sean Lennon em Que 75 e legal, ele cara. grava essa música belíssima, cara. A música é absolutamente maravilhosa. E tem uma das músicas, uma das
frases mais bonitas de músicas do John Lennon, que não é dele, né? Que é Life is what happens to you when you're busy making other plans. Que é a vida é o que acontece quando você está ocupado demais fazendo outros planos. É dessa música. Mas a música, essa letra não é dele, essa é um trecho que ele pegou, digamos, emprestado de um escritor e roteirista chamado Alan Saunders, né? Que era um cara que escrevia também, que era cartunista e tal. Era uma frase famosa dele que ele usou na música. De qualquer maneira, é uma música lindíssima e toda vez que nasce alguma criança e tal, você vê postagem no Instagram com essa música, né? Beautiful Boy, é uma música maravilhosa. Legal, cara. Outra música, Nathan, que muita gente sabe que é dedicada a um filho, no caso, a uma filha, né? É uma música lindíssima do Stevie Wonder, do disco Songs in the Key of Life, que é Isn't She Lovely? Que ele fez para a filha dele, a Aisha. Né? Uma música absolutamente maravilhosa, né? Uma música linda, assim, que abre o Songs in the Key of Life, é um disco duplo, né? Ele abre o primeiro lado do segundo LP, e é um disco absolutamente maravilhoso, assim, o nosso amigo Stevie Wonder está exultante com a chegada da Aisha, e isso transparece na música, que é uma música muito para cima, muito, né? Isn't She Lovely? Quer dizer, ela não é linda, né? É a música. E muita gente vê essa música também, por um lado, é uma música romântica, ele tá falando da namorada, então não, ele tá falando da filha, Aisha. Embora ele estivesse bem animado, evidentemente, pelo nascimento da filha, na música, na letra, na composição, não ficou tão claro assim, por isso que a galera acaba fazendo Não, essa... no Isn't She Lovely até fica, você percebe. Quando você sabe que é pra filha, você percebe, entendeu? Mas é muito legal, né? Muito bacana, assim, a música é muito, muito pra cima, assim, é outra. Beautiful Boy e Isn't She Lovely são músicas, assim, que você tá na cara que são Pra pra filhos, né? Bom, Nathan, falamos aí de dois gênios do pop rock, da soul music, né? John Lennon e Stevie Wonder. E não poderia deixar de falar de outro gênio do rock aí que fez uma música pro filho. Tô falando do David Bowie. Em 1971, o Bowie lançou um disco chamado Hunky Dory e tem uma música chamada Cooks, uma música maravilhosa que ele fez pro filho dele, o Duncan Jones. E essa aí é explícita, assim, que é pro filho, porque a letra dessa música é como se fosse uma carta pro filho, dando dicas pra ele. Tipo assim, meu filho, quando você for pra escola, não fica mexendo com os valentões que estão te dando bullying, porque eu não sou do tipo que eu vou lá dar soco nos pais deles. É muito engraçada a letra, entendeu? Legal. Nathan, em inglês, cook, K-O-O-K, quer dizer assim, doido, doidinho. É uma maneira elegante e bacana, singela, assim, de falar que a pessoa é meio louca. Meio Fora da curva, né? Meio fora da curva, entendeu? E essa letra é muito legal, porque o David Bowie, ele fala basicamente assim, que é legal ser diferente, é legal ser meio doidinho, é legal ser fora da curva. Então ele tá dando esse toque pro filho, assim, né? Tem uma parte da letra em que ele fala assim, se você ficar de saco cheio, você ficar cansado do dever de casa, não tem problema, a gente queima os seus cadernos e vai se divertir na cidade. É muito Que da legal, hora. cara. É muito legal, né? E tem tudo a ver com essa fase do Bowie, a fase andrógena dele em 71, no Hunky Dory, é bem o começo daquela fase andrógena dele, né, que daria no ano seguinte no Ziggy Stardust. Então, ele tá celebrando a chegada desse moleque e dizendo pra ele que ele pode ser igual ao pai, ele não precisa se conformar e ser igualzinho e trabalhar no escritório a vida inteira. É muito bacana essa letra, é uma letra Legal. muito comovente, assim. Um bate-papo com o filho, né? Cara, é um bate-papo. Ele dá dicas na letra de como ele deve ir pra escola, como eu falei. Tipo, não brigue na escola, não ligue pro que as pessoas vão falar de você. É carinhosa a letra, assim, Que sabe? legal. É muito, muito legal. Bom, Nathan, nós falamos de dois britânicos, né? O John Lennon e o David Bowie, e um americano, Stevie Wonder. Agora vamos pro Brasil, porque também tem muita gente no Brasil, muitos compositores e compositoras geniais que fizeram músicas para os filhos ou filhas, né? O primeiro é o nosso amado Jorge Ben, hoje Benjor, mas na época se chamava Jorge Ben, em 76, lança um disco fabuloso chamado África Brasil, clássico, aliás, o Jorge Ben anos 70, né, galera? Vamos combinar. Tábua de Esmeralda, Solta o Pavão, África Brasil, é um disco maravilhoso atrás do outro, Natan, é uma coisa assim inacreditável. No África Brasil tem uma música que sempre me emociona, que é Meus Filhos, Meu Tesouro, cujo título já diz tudo, né, Nathan? Não precisa pensar muito, né? É uma música de louvor, amor, paixão aos filhos. E ele chama os filhos de Jesus Correia, Anabela Gorda e Arthur Miró.
É muito Legal. legal, né? E ele fala: meus É. filhos, meu tesouro, meu futuro. Esses são meus 3 filhinhos, esses são os meus 3 anjinhos. A música é muito linda, com aquele swing do violão do Jorge, né, da guitarra. Maravilhosa, Muito maravilhosa a bom. música. E a outra grande compositora brasileira que fez uma música muito famosa sobre filhas foi a Joyce, né? A Joyce tem uma música, periga ser uma das mais famosas dela, tocou em tudo quanto é lugar, tocou em rádio, se não me engano foi para festivais de música na época, que é Clariana, né? Um coração de mel de melão. A música, cara, toca direto até hoje, assim, uma grande música da Joyce. E é em homenagem às 2 filhas dela, que são, se não me engano, cantoras compositoras também, a Clara e a Ana. Então é uma música Legal. que pegou, assim, eu me lembro que todo mundo ouvia essa música e cantava essa música na época. Assim, a Joyce uma mulher muito talentosa, né? Uma grande, grande compositora e tal. E essa música, eu acho que foi uma das mais comerciais da Joyce, assim, que realmente bombou, tocou em tudo quanto é rádio. Uma música muito, muito legal. Muito bom. E essas duas brasileiras, essas duas menções às músicas brasileiras, elas são mais evidentes, né? No caso dos dois britânicos e norte-americanos que eram para os filhos, né? Essas duas aí não tem Não jeito tem de como achar que errar, não né? são, né, É, cara? Porque eles citam literalmente os nomes dos filhos, né, exatamente. cara? É engraçado. Nesses outros 3 que a gente falou, o Lennon cita no final, ele fala Darling Sean e tal, mas o Bowie não fala o nome do filho, que é Duncan, né? E o Stevie Wonder não fala o nome da filha, que é Aisha. Ele tem uma coisa sons da menina e tal, mas não é uma coisa tão explícita quanto Jorge Ben ou quanto A Joyce. é. Bom, essas músicas todas são explicitamente sobre crianças, mas tem um grande clássico, Nathan, que que não é explícito, que a citação a filhos ou filhas não é explícita, e pouca gente sabe que é uma música feita sobre crianças, que é um dos maiores das músicas, minhas músicas prediletas dos Rolling Stones, que é Wild Horses, né? E essa música tem uma história engraçada, porque a letra foi escrita, acho que em 69, pelo Keith Richards, como uma homenagem ao filho dele, o Marlon, que tinha acabado de nascer. E o refrão da música diz: Wild horses couldn't drag me away. Tipo, cavalos selvagens não seriam capazes de me tirar daqui, né? Que o Keith Richards escreveu querendo falar da tristeza que ele tinha em abandonar o filho para ir gravar, para excursionar, entendeu? Tipo, da saudade que ele tinha do moleque. Aquele momento Um de momento de, chiclete cara, mesmo, né? o cara tá pensando É, lá na vida dele e tal, e falando, putz, será que, como é que tá meu filho e é. tal, né? É uma letra muito, muito bonita. Mas aí aconteceu uma coisa engraçada. Essa letra meio que depois foi modificada é o que dizem, né? Pelo Mick Jagger, para falar do relacionamento dele com a Marianne Faithfull, né? Que tava bombando na época. E a Marianne Faithfull, ela adicionou um pouco de mistério nessa história, porque depois ela deu entrevistas dizendo que essa frase, Wild horses couldn't drag me away, cavalos selvagens não seriam capazes de me tirar daqui, né, me tirar daqui, que ela teria dito isso pro Mick Jagger. Ela teve uma overdose e ela ficou um tempo desacordada, teve um surto e tal, e teve uma overdose, quase morreu. E ele ficou ao lado dela, esperando ela acordar e tal, durante muito tempo. E aí, quando ela acordou, segundo a Marianne Faithfull, foi a primeira coisa que ela falou pra ele. Virou pra ele e falou: Wild horses couldn't drag me away. Tipo, ele falou pra ela assim: Eu achei que eu tinha te perdido. E ela falou: nem cavalos selvagens me tirariam daqui, me arrastariam daqui. Caramba. Então é uma coisa assim: ninguém sabe de quem é essa frase, né? Cabe para os dois contextos, né? Cabem para os 2 contextos, Ah, mas é legal, né? Quer dizer, o Keith Richards diz na autobiografia dele que ele que escreveu essa frase, que depois o Jagger complementou e a música meio que virou uma outra coisa, assim. Mas a gênese da música é o Keith Richards falando pro filho. pro Uma filho. bonita história, né? Legal, muito É muito boa. bonita. E, cara, assim, a gente também, a gente tá falando só de alegrias, né? De coisas assim maravilhosas e tal. Mas também tem as músicas tristes sobre perdas, né? Que eu acho que perder um filho ou uma filha deve ser a pior dor do mundo, não deve ter nada igual. Mas músicas muito, muito eloquentes, muito marcantes foram feitas sobre, né, crianças e tal que se foram, né? Eu vou citar 2 aqui, né? Bom, uma das mais famosas, Nathan, que é
uma música que obviamente é feita em homenagem a uma criança que se foi, é Tears from Heaven, do Eric Clapton, né? Essa música foi composta em parceria com Will Jennings, um compositor que já tinha trabalhado bastante com Stevie Winwood, com um amigo do Clapton e tal. E é sobre a morte do filho dele, o Connor, né? Um menino que morreu num acidente trágico e tal. E ele fez essa música que foi um dos maiores sucessos dele. É uma versão muito simples, né? Só ele e violão e tal. E, e é uma música marcante pra caramba, né? A música. Depois eu fui dar uma lida, eu achei que ele tinha gravado essa música em discos dele, mas não, foi uma trilha sonora de um filme chamado Rush. Foi Ah, tão em sim. cima da hora, ele estava gravando a trilha sonora do disco, e aí ele soube do acontecimento, da tragédia lá, e ele compôs a música e gravou. A música muito triste, né? E outra música, Nathan, que é muito triste, né? Uma música linda, mas extremamente triste, que também foi composta numa situação dessas trágica de perda de uma criança, é All My Love do Led Zeppelin, né? Em que o Robert Plant escreve sobre o filho dele, Kerouac. Se não me engano, acho que o moleque tinha 5 ou 6 anos, 6 anos, Caramba. que morreu enquanto o Page estava fora com o Led Zeppelin. Não sei se ele estava excursionando ou gravando e tal. E a letra é linda, Nathan. A letra é sobre, tipo, vale a pena ficar tão longe de você? Basicamente, a letra é sobre isso, entendeu? Tipo, eu estou aqui. Quando eu leio essa letra do All My Love, eu sempre penso nisso. Tipo assim, ele tá falando uma coisa do tipo assim: tô sendo adulado, tem um monte de multidão e tal, mas eu queria estar aí com você. Tipo, os momentos que eu não tô aí com você me fizeram mal, entendeu? Agora não tem Nossa, volta. É uma letra muito pesada, assim, né? pesado. E é uma das interpretações mais bonitas do Robert Plant e tal. A morte do menino foi em 77, a música saiu, se não me engano, em 79. E logo depois o Led Zeppelin acabou também, né? O John Bonham morreu e a banda acabou. Mas são duas músicas muito importantes do repertório desses dois grandes artistas, tanto o Eric Clapton quanto o Led Zeppelin, né? E duas músicas marcadas aí por perdas de crianças, que deve ser uma coisa assim. Já nesse contexto, eu imagino que traz até um pouco de desabafo, né? A última, inclusive. Cara, eu acho que deve ser muito foda, assim, Nossa, porque em nenhum nos dois casos eles não estavam com os filhos, presentes. não estavam Ah, presentes, né? No caso do Robert Plant, eu acho que ele estava em outro continente, inclusive, né? nossa. Tipo, ele estava muito longe do moleque. Então eu acho que deve bater uma tristeza pior ainda, né? Porque, quer dizer, óbvio, não tem uma dor maior do que essa, mas o fato de você não estar nem presente ali É quando um a coisa está agravante, né? acontecendo. No caso do Plant, foi uma coisa muito rápida, assim, também. Tipo, o menino teve um problema, a mãe ligou para ele, pro Plant, falando: olha, ele tá muito mal e tal, porque deu algum problema aqui. Logo depois ela ligou e falou: putz, ele não segurou a onda. Caramba. Muito pesado, assim, mas nem imagino a pancada que deve ter sido pra um Nossa, cara desse, né? terrível. Mas são músicas que as pessoas às vezes ouvem hoje e não sabem, né, em que São contexto dedicadas a filhos, elas né? foram compostas, né? Legal, cara. Legal, né? Boa história. As histórias são muito, algumas lindas, algumas trágicas, mas todas muito emocionantes, né? Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, dê uma entrada ali no meu site, andrebarcinski.com.br, eu acho que você vai curtir. Você pode ver lá todos os textos, você pode dar uma olhada nos cursos, nos debates, e por R$ 20 por mês assinando o site, você tem direito a 18 a 20 textos exclusivos e inéditos por mês, que eu só escrevo para o site. E você pode participar de debates, cursos e workshops que eu faço exclusivamente para os assinantes do site. Além disso, você tem acesso ilimitado a todos os cursos e a todos os textos, mais de 600 textos e 75 cursos que eu dei no site nos últimos 4 anos. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Valeu, galera!